Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui vai ser só uma explicação sobre o vídeo anterior, porque com captura de tela talvez seja mais difícil de entender o que eu disse no vídeo, né, sobre sacerdote e levita, tá? E eu vou propor uma questão interessante também aos pastores, tá? Vai ser um vídeo até curtinho. Israel, pessoal, era um sistema formado de 12 tribos. Só que houve uma separação pelo próprio Deus de 11 tribos, né, que herdariam a terra, e uma tribo que não herdaria a terra, que eram os levitas. Então os levitas, eles não herdaram a terra porque eles faziam um serviço no templo. Desde a época do deserto, né, eles carregavam a arca, a tenda, toda essa função do templo era dos levitas. Então os levitas, eles tinham funções religiosas, serviços. Correto? Só que aí dos levitas surge Arão. Arão também era dessa tribo, segundo a Bíblia, Arão e Moisés. E Arão, Deus escolhe ele e seus filhos para serem sacerdotes. Antes de eu escrever, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Os levitas geraram filhos. Dentre esses filhos nós temos Arão e nós temos o irmão de Arão. Não lembro se é Eleazar o nome dele, mas eu vou colocar aqui irmão de Arão. Ó, irmão de Arão, tá? Então os levitas geraram filhos. Arão gerou seus filhos e os irmãos de Arão geraram seus filhos. Só que dos filhos de Arão, Deus escolheu eles para serem sacerdotes. Então os filhos de Arão seriam os levitas, que seriam sacerdotes, ou seja, exercer função sacerdotal, como ministrar no templo, fazer um rito lá de um sacrifício, tudo isso cabia aos sacerdotes. Então os filhos de Arão seriam os sacerdotes. Já os filhos do irmão de Arão, que também eram levitas, esses aqui não podiam fazer serviço sacerdotal, Deus proibiu. Está em Números capítulo 5. Tá? Deus proibiu. Então os levitas eles iam fazer funções religiosas, como cuidador da arca, daquilo que é sagrado, do menorá, etc. Mas só quem podia ministrar o sacerdote eram os filhos de Arão. Então essa é a diferença entre o sacerdote e o levita. Esses aqui continuavam sendo levitas, mas esses aqui seriam levitas sacerdotes. Agora acho que assim ficou melhor explicado, né? E quem recebia os dízimos não eram os sacerdotes, conforme nós vimos ali em Números. Quem recebia os dízimos eram os levitas. E os levitas davam uma porcentagem desse dízimo, que era o dízimo dos dízimos, o macer e o macer, eles davam ao sacerdote. Então, como as outras 11 tribos produziam, elas davam os dízimos aos levitas, e os levitas davam uma parte aos sacerdotes, por causa das funções deles de ministrar o sacerdócio, correto? Agora, os pastores modernos, eles não teriam como ser levitas, né? Porque eles não são descendentes de Levi. Mas, vamos considerar que eles fossem sacerdotes. Não, Ronaldo, o pastor ele prega a palavra, ele é um sacerdote, então ele tem o direito de receber o dízimo. Então, nessa analogia moderna, o pastor só poderia receber o dízimo dos levitas, que seriam o que nós chamaríamos hoje na igreja de obreiros, que é quem faz o trabalho no templo. Então os obreiros deveriam dar os dízimos para o pastor. Então o fiel, ele não deveria dar o dízimo para o pastor, ele deveria dizimar só para os obreiros, e aí os obreiros iam dar a 10ª parte apenas para o pastor. Ou seja, quem ia ganhar mais seriam os obreiros, não o pastor. Então, se a gente for seguir o modelo conforme está ali na Bíblia, tinha que ser assim. O pastor só seria o sacerdote, ele só ia receber o dízimo do dízimo. Correto? Esse seria o sistema. Ah, Madinho, mas o pastor ele é um levita, porque ele faz as funções sacerdotais. O pastor não é o sacerdote, como você está colocando aí. O pastor seria o levita. Poxa, legal. Então, se o pastor é o levita, primeiro, ele não poderia ministrar. Ele não poderia ministrar, exercer o cargo de pastor, porque Deus proibiu. Ele só podia ajudar no templo. Tipo, pegar uma coisa que é sagrada, cuidar das coisas, lavar o templo, a igreja, essas coisas. Então ele não poderia ser ministro. E se o pastor é um levita, então ele tinha que dar o dízimo para alguém que fosse um pastor, para alguém que pudesse ministrar. E aí, como é que fica essa salada mista aí? Se alguém quiser explicar, fique à vontade. Lembrando que eu não me importo de refutações, tá? Se alguém quiser explicar essa confusãozinha aqui, porque realmente não faz sentido. Dentro do que a gente vê na própria Bíblia, o pastor não é levita, nem levita da parte de Arão, e nem levita da parte dos irmãos de Arão. Ou seja, o pastor não é nem levita e nem sacerdote.
E mesmo assim é o pastor que recebe todos os dízimos, sendo que na verdade no sistema antigo não era assim. Se o pastor era um levita, ele tinha que dar o dízimo. E não poderia exercer o sacerdote. O pastor teria que dar o dízimo para um sacerdote. Se o pastor é um sacerdote, ele só poderia receber o dízimo dos levitas. E aí, como é que fica? Deus mandou dar dízimo para outras tribos, pessoal, para outras pessoas? Não. Deus mandou dar dízimo só para os levitas. E aí, como é que fica? Então analise aí, se alguém quiser refutar ou tentar fazer um vídeo explicando, eu não me importo, tá bom? Quem puder dar um like aí no vídeo, obrigado por ter assistido, paz a todos.